Aleluia. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler hoje dos versos 14 a 18. Vamos hoje encerrar a primeira viagem de Paulo, para você compreender aqui princípios fundamentais aí da palavra de Deus. 13 e 14. Diz assim: de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Até aqui tá bom para a gente começar, amém? Senta no teu lugar. Nós retomamos aqui então, onde paramos, e lembramos que estamos no princípio da primeira das 4 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. Interessante você compreender como é que se construiu a igreja. O livro de Atos é esse momento aqui da constituição, e Paulo foi esse grande homem, Paulo era extraordinário. Paulo era filósofo, Paulo era crente, Paulo falava um monte de língua, Paulo era impressionante, vocês vão ver isso durante a leitura. Mas então ele empreendeu 4 grandes viagens, 3 missionárias e uma que ele vai preso, mas essa é a primeira então, e tem uma coisa que nos ajuda muito, inclusive aqui nesse momento, quando nós estudamos a viagem, é a geografia, né? Não sei se você estudava geografia na escola lá, se você gostava disso, não sei se você gosta, mas mapa nos ajuda muito, porque quando você olha o mapa, você visualiza ali o lugar, e você entende melhor o que a palavra está descrevendo, né? Então vamos ver uns mapas, só para você entender esse momento aqui de Israel. Eu trouxe 4 mapinhas para vocês, só para a gente poder se localizar. Aqui tem o Império Romano, né? Não todo mundo conhecido, mas o mundo do Império Romano. Aqui em cima, onde vocês estão lendo o galho, ali é Europa, lá Itália, Roma, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver daí, estão conseguindo ver? E ali à direita você vai para a Grécia, né? Macedônia é a Grécia, Ásia Menor, as 7 cartas de Apocalipse ali na Ásia Menor, e à direita a Judéia, Jerusalém ali, que é Israel, né? Aqui embaixo tem o norte da África, né? Que é o Egito, Rio Nilo e o norte da África. Então nós estamos ali em Jerusalém, tá? Esse é o primeiro mapa para você entender como é que se deu. É nesse contexto que Paulo vai, é nesse contexto que a igreja vai se expandir. É aqui no Império Romano que ela vai tomar conta, que o Espírito Santo de Deus vai fazer andar. Vamos ver o outro. Só para você ter uma ideia mais ou menos. Aqui nós temos Israel, né? É aquele canto à direita onde está Jerusalém, tá vendo? Israel, Jerusalém ali. É aqui em Jerusalém, então, que tudo começa. É em Jerusalém que é a igreja que o Espírito é soprado, é em Jerusalém que os primeiros passos são dados, e ali você está vendo lá em cima um negócio escrito Damasco, né? Então Damasco é o lugar onde Paulo, Saulo, o grande perseguidor da igreja, pede cartas aos chefes da sinagoga para viajar até Damasco, que é fora de Israel, lá já é a Síria, vizinho do Líbano. É lá que ele pede cartas para ir e prender os cristãos. Por quê? Com a perseguição que se instaurou aqui em Jerusalém e Israel, os cristãos começaram a fugir. Prisão de Pedro, dos apóstolos, mandaram matar, eles começam a fugir. E tem lá em Damasco, então, sinagoga, e lá ele pede cartas para ir para lá, prender os que, por acaso, fugiram, para trazer para Jerusalém para julgar. E no caminho de Damasco, as portas do muro, eis que o Senhor se manifesta, lá em Damasco, e cega ele, faz ele entrar em Damasco cego, e vocês conhecem a história, né, desse momento de Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia, geograficamente, é uma viagem longa, né? Mas o próximo, só para a gente se localizar aqui, desfocou um pouco. Bom, aqui você está vendo essa seta verde, Jerusalém até Damasco, né? A viagem que Paulo empreendeu ali para prender os cristãos, tá? Põe o próximo, que esse também fez. Mas aqui, só para você ter uma ideia um pouco, está vendo Jerusalém aqui embaixo? Vocês estão conseguindo ver? No litoral de Jerusalém tem uma cidade, ele chama Jope, né? Que é o porto. Então, Pedro está em Jerusalém e ele vai para o litoral, para Jope, e nesse caminho ele cura Enéas, o paralítico. Chega em Jope, ele cura Dorcas, a costureira, né, que é a grande mulher de Deus.
ali acima um pouquinho, o próximo pontinho vermelho, Cesareia. Essa viagem que Pedro faz, e ali em Jope, ele tem a visão do lençol, e os funcionários de Cornélio vêm buscar ele, lá de Cesareia, descem, vêm buscar ele, e levam ele para Cesareia. Em Cesareia ele tem um encontro com Cornélio, que é o centurião romano, que tem aquela manifestação de Deus lá, mostrando que Deus escolheu atingir os outros povos. Ele não pode restringir a adoração somente aos judeus. E de lá, então, da Cesareia, Pedro volta ali por dentro e volta para Jerusalém, tá bom? Aqui é só para chamar a atenção de vocês, Jerusalém, Jope, Cesareia, subindo, fora, lá em cima, nós temos Damasco ali, onde Paulo, então, se converteu, e lá em cima a cidade de Antioquia, que eu falei semana passada. Né? Antioquia que vai se tornar o segundo grande centro, além de Jerusalém, dos cristãos. É o lugar onde os cristãos, pela primeira vez, são chamados de cristãos. É a cidade de Antioquia, que é de onde vai começar o grande trabalho missionário, que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? O próximo... Aqui tem um pouco medida, está vendo aqui Jerusalém, não sei se está dando para enxergar, até Jope, 56 quilômetros, a viagem que Pedro fez, tá bom? E Jope até Cesareia lá, quer dizer, é uma caminhada boa, né? Só para vocês entenderem os lugares, onde essa obra começa a sair de Jerusalém e alcançar primeiro Israel, e a partir daqui fora do país, né? Que nós vamos ver. Próximo. Só mais um, e aqui nós chegamos onde nós estamos. O quê? A primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, depois de ser perseguido e tentaram matar ele, foi levado lá em cima para a cidade chamada Tarso. Quem está vendo Tarso lá? Está vendo? Tarso é onde Paulo nasceu. Sua cidade nativa, ele está lá. Como aconteceram coisas maravilhosas em Antioquia, o povo de Jerusalém mandou para lá Barnabé para saber o que estava acontecendo. Nós vimos isso semana passada, lembra? Barnabé fica encantado com tudo aquilo e começa então a ministrar, muita gente se converte. E ele fala o seguinte: Paulo está lá em Tarso, o meu amigo Saulo, que é um grande homem de Deus, eu vou lá buscar. Barnabé saiu de Antioquia, foi até Tarso buscar Paulo. Diz que quando encontrou ele, trouxe ele de volta. Nós vamos trabalhar, bora. Acabou as férias. E Paulo volta para Antioquia com Barnabé. Nós vimos isso semana passada, ok? E é lá em Antioquia que eles ficam um ano trabalhando, ministrando a palavra, convertendo pessoas. E é nesse momento, então, em Antioquia. E em Antioquia, no momento de oração dos profetas ali, dos mestres, dos maiores ali, inclusive com Saulo e Barnabé, que o Espírito Santo de Deus vem ali naquele momento e fala: separem Paulo e Barnabé, porque tem uma missão que eu quero que eles façam. Quer dizer, o Espírito chama, o Espírito... E eles oram, ungem, estendem as mãos, né, impõem as mãos sobre ele, e eles são enviados para a primeira viagem missionária, ok? Então sai dali de Antioquia. Nós começamos a ler semana passada. Estão acompanhando comigo? Semana passada nós vimos que Saulo e Barnabé saem de Antioquia, não sozinhos, com eles estavam João Marcos, que foi como um ajudante, um auxiliar. João Marcos é aquele filho da mãe que em Jerusalém cedeu a sua casa para orar por Pedro, lembra daquilo? Então o João Marcos vai com os três, ele sai de Antioquia, o primeiro lugar que eles param onde é? A ilha de Chipre. Está vendo aquela ilha no mar? É uma ilha, Chipre. Tá? Então nós começamos aqui, Paulo sai de Antioquia e chega em Chipre, e ali a primeira cidade que tem na praia é Salamina. Né? É o que a palavra fala aqui, é o que Atos fala nesse momento do capítulo 13. Chega em Salamina, é uma cidade da ilha, e como parte do método que Paulo usava, pode deixar, se quiser congelar esse mapa, vai ficar nele. O método que Paulo usava, o que ele fazia? Ele ia e procurava a sinagoga do lugar. Tem judeu nesse lugar, com certeza. Tem judeu no todo canto do mundo. Tem judeu aqui? Tem. Então, onde é que ele se reúne? Onde é a sinagoga? Onde é a casa de oração? E Paulo vai para lá, procura a sinagoga, e lá ele começa a falar de Jesus para os judeus da sinagoga. Sempre de sábado, porque sábado era nos cultos. Então, ele esperava, todo sábado ele ia, né? E eles viajaram, então, ali por toda a ilha, e diz o texto que nós lemos semana passada, que eles chegaram no outro canto da ilha, viajaram por toda a ilha e chegaram na cidade de Pafos ali. Está vendo Pafos? A segunda parada ali, o segundo pontinho preto, e é em Pafos que nós vimos semana passada, Paulo confronta um endemoniado, um falso profeta que enganava uma autoridade da ilha com magia, se passando por filho de Jesus. Lembra disso? Bar Jesus? Pois é, já falamos disso, não vou repetir, mas é interessante aqui, eu já acho muito bacana ver que nós vamos ver isso durante toda a leitura. O nome de Jesus, ele caminha além dos apóstolos, né? É comum os apóstolos irem e chegarem, já tem alguém que fala de Jesus. É impressionante, porque o nome de Jesus viaja muito além das viagens apostólicas. Isso é muito interessante. Para você ter uma ideia, por exemplo, Paulo escreveu cartas para a igreja que ele não fundou.
Paulo escreveu uma carta para a igreja de Romanos que ele nem conhecia, mas já existia lá uma igreja abençoada em Roma, que ele não fundou, mas que o Espírito Santo de Deus fundou, porque a obra não era dele, só era do Espírito Santo de Deus. Esse que impulsionava tudo. Então é muito interessante a gente observar que esse crescimento que se deu ali no Império Romano, que espalhou, isso tomou conta do Império Romano, não foi o trabalho só de Paulo e nem dos apóstolos. O Espírito levava. E as pessoas iam sabendo de Jesus, e a notícia corria, e as pessoas iam se rendendo. Muito interessante. Bom, Paulo repreendeu e amaldiçoou o falso profeta, e o governador local ali ficou impressionado com a pregação, com a autoridade que Paulo tinha, creu no nome de Jesus, né? Ele se converte ao Senhor. Dali, o texto que nós lemos, Paulo saiu da ilha, e ele vai ali para o norte, para uma primeira cidade chamada Perge, foi o que eu li agora para vocês. Está vendo que Perge já vai para a Ásia Menor ali, né, que é a primeira cidade do continente, né? E Paulo então está ali, Paulo e Barnabé vai para ali, e dali, de Perge, sempre a mesma, vamos dizer assim, a mesma metodologia, vai para a sinagoga e prega, e ele começa a viajar e sobe para Antioquia da Psídia ali, tá vendo? Ó? Lá em cima, esse é o caminho que Paulo traça. E lá na Antioquia da Psídia também, ele espera sábado, ele vai com Barnabé até a sinagoga local participar do culto, aqui é onde eu li para vocês. Quer dizer, o texto diz que eles chegaram na igreja e sentaram para ouvir. Imagina alguém chegando aqui, né, sentou. E depois da leitura da lei, porque eles liam a lei de Moisés, e liam os profetas. A lei, a Torá, né, os 5 primeiros livros, e os profetas escolhiam trechos e liam algum trecho da profecia. O líder da sinagoga, os líderes falaram para os dois, meus irmãos, vocês estão aqui hoje, né, glória a Deus, vocês não querem trazer uma palavra de encorajamento, de incentivo para todo mundo? E Paulo se levanta, pediu, né, quem mandou pedir, né? O texto que nós lemos aí diz que Paulo se levantou e ele discorre longamente desde a saída do povo do Egito, que você conhece tão bem no livro de Êxodo lá, eles falam, israelitas e gentios que temem a Deus, isso que eu li para vocês aí. Ouça-me, o Deus do povo diz que o Deus do povo de Israel escolheu lá os nossos antepassados, exaltou o povo enquanto eles estiveram no Egito, com grande poder, fez eles saírem daquele país. E Paulo diz assim, e ele aturou esse povo no deserto por quase 40 anos. E eu acho interessante, que Paulo é ousado, e ele diz que Deus teve que aturar aquele povo obstinado no deserto por 40 anos, teve mesmo, né? Mas assim, eu chamo a tua atenção, é importante você ler com calma depois, porque Paulo demonstra na palavra de Deus, ele não inventa, ele mostra aqui, como Deus havia feito promessas e cumpriu as promessas que ele tinha feito. Paulo prega, é uma pregação meio longa, não vou ler toda para vocês, ele prega sobre todos os momentos, onde a Escritura falava, o texto falava, os profetas falavam, os salmos, onde falava da vida de um Salvador. É muito legal. E aí Paulo vem e chega em Jesus. Então, portanto, a Escritura não falou, a palavra de Deus já não dizia, pois aí ele chega em Jesus, e ele diz aqui, então, que em Jesus, Deus está cumprindo antigas promessas que ele havia feito para o povo nos antepassados. Esse é o caminho que Paulo leva, e já estava na lei e nos profetas. Entende o caminho da pregação? Paulo se atém à palavra de Deus, ele não inventa nada. Ele lê os textos para mostrar onde nos textos anunciavam que um Salvador viria. Pois é, quem é ele? Jesus. Essa é a pregação de Paulo. E no verso 38, só para ler o finalzinho, dá um salto aí. No verso 38, ele diz assim, ó, portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Observa isso. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam antes ser justificados pela lei de Moisés. Precisa repetir isso, será? Diante de Jesus, todo mundo será justificado. Você vai ser justificado, quem crê nele será justificado de todas as coisas que a lei não podia justificar. Por isso ele diz, cuidem para que não lhes aconteça o que disse a profecia. E aí ele lê um texto da profecia, que ele diz assim, ó, olhem, escarnecedores, admirem-se, ele está lendo um texto da Bíblia, e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte.
Então, observa aqui que interessante isso. Paulo está numa plena viagem missionária, ele está ali quase no meio, e presta atenção aqui na ousadia de Paulo, porque ele está pregando para quem aqui? Para judeus, tem gentios no meio, mas basicamente uma sinagoga judaica. E ele vai falar para os judeus, olha, judeus queridos, por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê será justificado daquelas coisas dos quais a lei de Moisés não justifica, porque não justifica ninguém. Quem justifica é Jesus e não lei. Não é Moisés. É ousado ou não é? Falar isso para o judeu, os caras já... conversa é essa? Tá louco? Isso que você precisa entender. É importante observar como Paulo prega, porque ele fala o tempo todo da profecia, ele prega o que está na palavra de Deus, ele usa um trecho da profecia para mostrar que as pessoas, e para alertar as pessoas que eles tinham que cuidar para não cair, como nós ouvimos aqui domingo, porque os antepassados caíram. Os antepassados se desviaram, Deus teve que aturá-los, é um povo que morreu no deserto. E Paulo então está alertando aqui, por isso tinham que aceitar o que as escrituras já tinham profetizado lá desde antigamente. O quê? Que só Jesus Cristo pode justificar um pecador, porque ele é o Messias de Deus. Olha o caminho que Paulo toma aqui, maravilhoso. Está pregando para judeus, para ninguém, gente que nunca ouviu falar de Jesus e nem ouviu essa pregação. Maravilhosa. Então veja, a ênfase da pregação de Paulo é essa. Nós estamos aqui lhes anunciando as boas novas. Que boas novas? Que Deus já tinha prometido aos nossos antepassados coisas e ele cumpriu para nós. Agora, ele cumpriu para nós, seus filhos e filhas, ressuscitando Jesus, Paulo diz, como está escrito no Salmo, que diz assim, ó, tu és o meu filho e hoje te gerei. Paulo está dizendo. Em Jesus, Deus cumpriu as suas promessas, inclusive que está nos Salmos. Salmo 2, maravilhoso isso. A ênfase de Paulo é que Jesus é desde o princípio, desde sempre, plano de Deus que enviou o seu Filho unigênito para trazer salvação ao mundo. Esse é o caminho da fala, essa é a meditação de Paulo. E ao terminar, é muito interessante aqui que o texto diz que as pessoas presentes ficaram encafifadas dentro da sinagoga. Todo mundo ficou porque convidaram, olha, vocês não querem voltar no culto para pregar mais, para ensinar mais, para a gente entender, volta e continua falando sobre esse Jesus aí? Glória a Deus, a palavra foi recebida, as pessoas, se interessaram. Veja o verso 43, para você ver que interessante. Estão acompanhando comigo? É Paulo aqui na sinagoga, tá bom? Verso 43 diz assim, ó, despedida a congregação, acabou o culto, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo foram atrás de Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir Paulo pregar a palavra de Deus. Está escrito isso aí? Venha aqui comigo. A ministração aqui causou efeito. As pessoas foram atrás de Paulo e Barnabé, com certeza, porque estavam impactados com a palavra, Aquilo era uma novidade, eles estavam querendo. Paulo exorta-os, então, permaneçam na graça de Deus e tal. E no sábado seguinte, volta lá na igreja, Ele às vezes ficava um tempão, anos na cidade. Voltou na igreja, e a notícia sobre o preletor aqui do culto do sábado se espalhou. O pregador aqui causou impacto. E diz aqui que toda a cidade ficou alvoroçada e curiosa com essa nova abordagem, com essa nova maneira de revelar as Escrituras. E diz o texto aí que nós lemos que quase toda a cidade se reuniu no próximo sábado para ouvir Paulo pregar. Imagina que a sinagoga lotou, o culto foi cheio, o pastor ficou feliz, Igreja lotada. Todo mundo se reuniu. E quando o texto diz quase toda a cidade, obviamente, não está se referindo somente aos judeus. Isso é importante que você entenda, porque no sábado seguinte estavam ali judeus e aqueles que são chamados de gentios, que você lê na Bíblia e às vezes não entende, mas os gentios são aqueles que não são judeus, que creem em Deus, mas não são judeus, e todo mundo estava lá para ouvir o pregador que fala que tem um Deus que deseja salvação para toda a terra, para todo mundo, quer dizer, foi todo mundo, inclusive, mais do que judeus, ouvi-lo. Veja o verso 45, veja o momento como é importante. Quando os judeus viram a multidão, os judeus viram a igreja lotada de gente, ficaram cheios de inveja. Afinal de contas, os cultos lá eram sempre meio esvaziadinhos. Esse dia estava lotado. Ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo e pregando. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente, dizendo que era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus.
uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios, pois o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que leve a salvação até os confins da terra. Percebe o que Paulo está falando? Que eu estou insistindo aqui com vocês. Paulo está dizendo o quê? E aí ele vai dizer: ouvindo isso, vê o verso 48, os gentios alegraram-se, e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. O que é para a vida eterna? Para a salvação. O que está acontecendo aqui? Só para você entender um pouco. O texto vai revelando aqui um conflito que é iminente, eu tenho falado deles para vocês longamente, porque os judeus se consideravam o quê? Eleitos. Não é? Os judeus se consideravam salvos. E quando eles ouvem Paulo pregando que a salvação, chamada Jesus Cristo, está disponível para todos e todas que crescem nele, quer dizer, Jesus também veio para salvar não só os judeus, mas também os gentios, os não-judeus. Percebe aqui o problema que está instaurado aqui? Obviamente, que os judeus que se achavam raça eleita, nação santa, povo escolhido, o único que merecia morar no céu junto com Deus, e ficam o quê? Invejosos e enciumados. Quer dizer, se isso é uma bagunça, vai todo mundo agora? Ficam enciumados e começam a blasfemar e tentam desmontar o que Paulo e Barnabé estão pregando. Compreende aqui o conflito instaurado dentro dessa igreja? Eles, cheios de coragem, cheios do Espírito Santo de Deus, enfrentam os ciumentos e viram para os gentios e diz assim, ó, não se apeguem nisso. O que Paulo fala? Para os gentios, é justamente vocês que achavam que não tinham direito à salvação. É justamente vocês que acham que não têm direito à vida eterna, vocês que não são judeus, mas era necessário pregar primeiro a palavra de Deus para vocês. Paulo, é difícil ele ser aceito, ele é muito complicado. Entenda isso. E é exatamente por vocês que nós estamos aqui pregando. Por quê? Porque o Senhor pessoalmente nos ordenou, Ele nos fez como luz para os gentios, para que nós levemos a salvação até os confins da terra. Entende tudo que eu tenho pregado para vocês aqui? Esse é o projeto que tem que alcançar o Império Romano inteiro e mais. É isso que eu digo, a ordem de Jesus que de Jerusalém até Samaria, até os confins da terra, Paulo é esse instrumento, Paulo é essa ferramenta de levar. Ele está afirmando que quem deu a ordem para ele fazer aquilo era o Senhor, era o próprio Deus. E ele era um apóstolo levantado por Deus para os gentios, para alcançar os outros povos da terra. E isso para um judeu é só o fim. É só o fim. É difícil para eles tolerarem. Veja aí o verso 49. Só para você entender exatamente isso. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. O negócio corria. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição, ricas, e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Eles estão lá em Antioquia de Pisídia, são rejeitados, os judeus chamam os ricos ali, os mais... expulsam eles e eles vão para Icônio, a cidade do lado. E o que eles fazem ali? Bate o pó da sua sandália. Veja aqui, constrói comigo, é para você construir essa lógica do livro, para você entender o discurso, esse princípio da igreja. Vai se lembrando sobre tudo que nós já dissemos aqui quando começamos a ler o livro de Atos. Constrói comigo. Por exemplo, nas últimas quarta-feiras, esse conflito aqui entre uma igreja atrelada a uma religiosidade judaica vai perseguir Paulo desde sempre. Lembra que eu falo desse conflito desde lá de trás? E todo o início da igreja. Por quê? Porque Deus, só para você entender um pouco, chamou Abraão, e o chamado qual foi? Para Abraão constituir uma família, quem conhece aqui o Gênesis, o mínimo, para constituir uma família, para quê? Para servir de testemunho na terra. Foi para isso que Deus chamou Abraão. De ti eu farei uma grande nação, e agora vê, esse testemunho que ele tinha que ser na terra, era para quê? Para que todos os povos, todas as famílias da terra, pudessem entender o que é uma vida de novo conduzida pelas mãos de Deus. E aqui tem a lógica de todo o Antigo Testamento. Mas esse povo constituído como descendência de Abraão, desandou. Desandou.
Esse povo, o chamado de Abraão é muito claro, porque Deus diz a ele que faria dele uma grande nação para abençoar quem? Ele. Para abençoar a sua descendência sanguínea? Para abençoar a sua casa, a sua família? Não. Deus chamou Abraão para constituir uma grande família, para abençoar todas as famílias da terra, todos os povos. Isso aqui precisa ser entendido para desconstruir um discurso que a gente tem aí dentro da igreja. Entretanto, esse povo chamado se tornou profundamente obstinado. Um povo que se entregou à idolatria, que se misturou, foi desobediente, a ponto do texto aqui dizer que Deus tinha que aturá-los, né? Só para você entender como é que estava. O povo que fora constituído para alcançar todas as famílias da terra não estava sendo testemunho para ninguém. E aí o que Deus fez? Deus decide enviar seu próprio filho. Jesus conta isso numa parábola, né? O seu filho unigênito, para quê? Para ser esse testemunho. Obviamente, mostrar para todas as famílias da terra o que Deus esperava e qual então é o caminho de salvação que existia. Para quem tudo isso? Para quem? Para os judeus? Para os evangélicos? Para quem é o testemunho? Para quem é a pregação? Para os pecadores, como eu e você, para todas as famílias da terra. O plano de Deus é restaurar a comunhão com quem? Com o povo de Israel que desviou? Não, com todo mundo que caiu em Gênesis 3. Deus quer todo mundo para ele. Se o ser humano caiu e se afastou de Deus, o plano salvador é para todo ser humano que aceite a salvação chamada Jesus Cristo, que veio cumprir aquilo que Deus pediu para Abraão. Está claro isso, sim ou não? O alcance da obra é essa. Jesus e sua pregação, por exemplo, não foram aceitos. Não aceitaram Jesus pela maioria dos judeus. O quê? Porque Jesus veio pregar contra essa exclusividade. Jesus não pregou para uma raça exclusiva. Jesus queria ensinar o contrário. Leia o Evangelho que você vai entender. Jesus prega contra essa eleição e não à toa ele foi morto. Porque o judeu entende que não, salvação somos nós, é para nós. Então esse é o momento que Atos de novo está. Mas a obra não pode parar e não vai parar. Jesus foi morto e ela continua. E assim o Espírito Santo de Deus impulsiona e o Espírito Santo de Deus continua aquilo que Jesus começou. Então Paulo é alcançado por Jesus exatamente para quê? Que é o que Paulo prega? Para cumprir o desejo do coração do Senhor. Qual? Alcançar e revelar a salvação para todas as famílias da terra, como tinha sido pedido para Abraão. Entende isso? Essa é a obra de Paulo, que por acaso é a nossa obra. Nós não pregamos para crente dentro da igreja que já conhece o Senhor, já converteu. Pregamos para converter quem não conhece o Senhor. Nós fazemos a obra na rua. Aqui nós nos fortalecemos, aprendemos, construímos, entendemos os planos de Deus para fazer a obra para quem não conhece o Senhor, para alcançar as pessoas, para convidar as pessoas para o Senhor, para dar testemunho na rua e mostrar o que Deus é capaz de fazer. Compreende isso? Esse é o plano do Senhor. Agora veja, Atos faz questão de dizer que o Espírito Santo de Deus impulsiona a obra, ele que foi soprado na terra para continuar o que Jesus começou, e com isso também caminha a inveja e o ciúme, e junto com eles a perseguição. Esse é o momento. Essa será a tônica da obra de Paulo. Paulo insiste que Jesus o chamou fora de Israel, nem dentro do país foi, para levar o nome de Jesus e a salvação para todos os povos da terra. Obviamente, salvação também para os que não são judeus. Lembra da mulher que tinha uma filha com problema das migalhas dos cachorrinhos? Jesus estava testando seus discípulos e dizendo, não é, isso daí não é dos nossos. Manda embora, que não pertence à nossa raça. Lembra da mulher samaritana na beira do poço? Lembra do centurião pedindo para curar o seu servo? Em todo tempo Jesus diz, olha, está vendo? Vocês acham que são melhores que eles? Então, percebe? Para todas as famílias, e não só quer lá no céu um povo específico escolhido, e com isso Paulo vai ser constantemente perseguido e confrontado em todo o seu ministério, porque essa pregação de Paulo, ela é difícil de engolir para um judeu, entende isso? Então o texto diz que muitas pessoas, muitos gentios, aceitaram a pregação de Paulo, sobretudo porque ela era baseada naquilo que a Bíblia já anunciara. Paulo não inventou a roda, ele prega o que está escrito. Já está ali. Paulo faz questão de pregar o que a Bíblia já falava sobre Jesus, e a aceitação era grande, mas também houve levante dos judeus, de forma que eles não aceitavam aquilo, e aí diz o texto que eles incitaram pessoas de melhor posição para perseguir os dois e expulsar os dois ali de Antioquia da Psídia na Grécia, e eles foram ali para a cidade de Icônio. Veja, em Mateus 10, 12, 15, Jesus criou o apostolado, né, nesse texto, eu vou ler para você, Mateus 10, 12 e 15, porque ele envia os primeiros discípulos. E o que o Senhor fala?
O Senhor fala assim, só para você entender, ao entrar em casa, em uma casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se ela não for digna, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou da cidade, e eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quer dizer, Paulo e Barnabé aqui foram expulsos, e eles não estavam nessa ocasião que Jesus pregou, né? Eles não estavam ali, mas quem os havia chamado estava com eles o tempo todo, e ali cumprem à risca o que Jesus tinha ensinado para o apostolado, e ali, em protesto, eles sacodem o pó, bate o pó dos seus pés e foram embora para Icônio, uma cidade ali da mesma região, e o capítulo 13 aqui termina de forma linda, dizendo que toda essa obra era feita cheia de alegria, cheia do Espírito Santo de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Amém? Amém. Compreende aqui o caminhar? Chega no capítulo 14. Só para você ir lendo comigo. Está dando para acompanhar? Se tiver difícil, vocês falam, está dando? Às vezes eu tenho medo de ser muito, mas está dando, né? Mesmo porque eu só estou incitando vocês a lerem em casa e tentar entender. Amém? Versículo 1 do capítulo 14 diz que em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. É sempre o mesmo método. Ali falaram de tal modo que veio a crer, de tal ênfase, né? Veio a crer uma multidão, a grande multidão de judeus e gentios que se converteram. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos Paulo e Barnabé. Eles passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Ali em Icônio. Veja, os dois não param, Paulo e Barnabé não param, eles saíram para uma viagem, eles vão caminhar por todos os caminhos que o Espírito levar. Eles não vão parar. E apesar de serem expulsos ali de Antioquia da Psídia, ali na Ásia, apesar da expulsão, eles são conduzidos para Icônio, outra cidade ali perto, que vocês estão vendo ali. E ali, lá sempre a mesma metodologia, sábado, onde é que é a sinagoga? Onde é que o povo se reúne para orar? Vai lá, no culto na sinagoga, e ali a palavra ministrada, a palavra pregada com o som do Espírito Santo de Deus atrai atenção. Muitos judeus se converteram, muitos gentios se renderam ao Senhor, mas também muitos endureceram seu coração no dia da pregação. Muitos endureceram e rejeitaram a fala de Paulo, rejeitaram a pregação da palavra. Isso que o texto deixa claro. Obviamente o impasse que nós ouvimos aqui domingo, né, talvez, na palavra de domingo, que nos ensinou que nós não temos que estar na igreja para gostar ou não de palavra. Nós não temos que estar na igreja para isso. Nós temos que estar na igreja para ouvir, pensar e perguntar. Isso que está sendo pregado, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Isso que Paulo está ensinando, ele está dizendo do coração dele ou está? Quer dizer, aqui que está. Porque alguns judeus e alguns gentios não aceitaram a palavra, a pregação de Paulo. Não porque ela não reiterava o que já estava na palavra de Deus, não. Mas eles, obviamente, Paulo pregava e confrontava aquilo que eles queriam ouvir. Paulo confrontava os seus interesses no assunto, e quando o assunto é Deus. Um pouco do que nós dissemos domingo, né? Quando a palavra é pregada, confronta os meus interesses, então, não serve para mim, vai embora, né? Quer dizer, mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios, irritaram os ânimos dele contra os dois. Os crentes da cidade, então, se dividiram. Lógico, não uma divisão, porque a palavra divide, não, mas porque o diabo sempre impulsiona a divisão, né? Esses caras aí estão, impulsionou e a divisão. Então, tinha os que aceitaram a palavra e os que deram ouvido à voz errada e endureceram o coração contra os apóstolos, que não receberam a palavra. Os do contra começaram a incitar as pessoas contra Paulo e Barnabé, mas eles se encheram de ousadia e quanto mais perseguia, mais eles anunciavam a salvação que há em Jesus Cristo. Pode perceber que nós vamos para lá, nós vamos pregar e não tem jeito aqui. Muito interessante. E observe que junto com eles, aqui o texto diz que estava quem? O Espírito Santo de Deus. Porque Paulo e Barnabé pregavam e o Espírito fazia sinais e maravilhas para testificar, para confirmar as palavras que ele pregava. Maravilhoso. Sim ou não? Maravilhoso. O Espírito ia fazendo sinais e milagres para confirmar a pregação. Muitos se converteram e o texto enfatiza, o povo da cidade ficou dividido, porque alguns estavam a favor
dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Causou uma divisão. Formou-se uma conspiração de gentios e de judeus com os líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Veja o verso 6. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e nos seus arredores e fizeram o quê? Continuaram a pregar as boas novas de Jesus Cristo, né? Desceram ali, tá vendo? Listra e Derbe. Foram um pouco mais além, porque iam ser apedrejados. Veja, a perseguição aqui não vai parar, mas a obra também não vai parar, e se alguns se levantaram para tentar impedir que o nome de Jesus fosse glorificado, eles fugiram e foram pregar em outros lugares e continuaram pregando as boas novas. Veja o verso 8. Em Listra, na outra cidade, existia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar, pregando. Quando Paulo olhou diretamente nos olhos, olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E Paulo disse no meio da igreja em alta voz: levante-se, fique de pé. E com isso o homem na hora deu um salto e começou a andar. Filho, é coisa linda. É importante se diga aqui, que eu não sei se você sabe, os sinais seguem os que creem, sim ou não? Os sinais seguem os que creem, mas não é só crer assim, eu creio, eu acredito. Não é crer da boca para fora, mas é crer com todo o seu ser. Domingo você ouviu Pedro aqui, nós entendemos que Pedro diz no Evangelho que ele cria e sabia que Jesus era o Santo de Deus, né? Não foi isso que ele falou? Eu creio e eu sei que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro cria com todo o seu ser que ele era Jesus, que ele era a salvação que viera ao mundo. E quando nós cremos com essa intensidade, sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Milagres acontecem. Quando nós nos relacionamos com o Senhor com essa fé maravilhosa, não é uma fé assim, eu acredito em Deus, né? A vida está uma desgraça, né? Nada acontece, nada muda, tem novidade, a vida não sai do lugar. Acredita em quê, filho? Fé que não move, fé que não vê milagre, fé que não vê mudança. Querido, em nome de Jesus, Paulo estava pregando na sinagoga da cidade de Listra, e nessa sinagoga havia um paralítico, aleijado desde o nascimento, e o texto para enfatizar diz que esse homem vivia sentado ali todo dia, e ele nunca tinha andado na vida. O texto enfatiza isso. Ele não podia andar, mas andar ele não andava, mas ouvir ele ouvia bem, né? Observa que maravilhoso aqui. Ele ouvia, ele podia. Por isso o texto diz que Paulo pregava e ele ouvia, mas não ouvia simplesmente, porque ele não ouvia com os ouvidos. O homem ouvia com tudo que ele podia, o homem ouvia com todo o seu ser, até com os seus olhos o homem ouvia Paulo pregar. Sabe aquele olhinho interessado assim quando a palavra é ministrada? Eu não sei quando é lindo isso aqui, a palavra é ministrada e a gente vê nos olhos que a pessoa não está só ouvindo, ela está recebendo, ela está entendendo, você vê no olho da pessoa, essa fé que faz milagres. E aí o texto diz que Paulo olhou para ele, e quando ele olhou, ele viu que o paralítico, o homem ouvia com uma fé tão grande, com os olhos tão brilhantes, que ele tinha fé para poder ser curado. E Paulo diz: levanta daí e fica de pé. E o homem na hora, a fé era tanta, que o homem que nunca andou na vida, deu um salto e começou a andar pela primeira vez na sua vida, e glória a Deus por isso. Eu não sei se você entende o poder que existe na ministração da palavra, e nessa fé capaz de falar: Deus, é para mim, Senhor, é de mim que o Senhor está falando, eu aceito, eu recebo, em nome de Jesus. E não fica pensando: será? Será que eu vim hoje aqui, devia ter vindo? Não muda a vida, meu irmão, não muda a vida. Eu quero que você entenda o poder que há na palavra, mas uma palavra que é recebida com fé, dessa maneira aqui, em nome de Jesus. Esse milagre maravilhoso aqui serve para nos ensinar a importância da maneira como nós recebemos a palavra de Deus em nossa vida. Isso é muito importante, nós temos que entender, porque eu queria dizer para você, pode ter certeza, a palavra, quando a gente ouve com todo o nosso ser, produz mudança, produz milagre, transforma a vida, milagres acontecem. Meu irmão, quando nós recebemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer dizer para mim e para você, imbuídos dessa fé aqui atenta, dessa fé interessada, pode ter certeza, o céu vai se mover em nosso favor, e glória a Deus, por isso eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. O problema é que a nossa fé, ela é meio, né? Ela é meio com o pé atrás, sabe? É uma fé meio cética. Mas aqui tem um testemunho que serve para mim e para você. Capítulo 14.
nós lemos na sequência, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Verso 11. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo chamavam Hermes, porque era Paulo que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, que o templo ficava lá na frente da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios para os dois. Diante do milagre, o povo aqui, local, se volta para os seus ídolos. Se volta para os seus ídolos e observe aqui, e começa a dizer que os seus ídolos desceram à terra, os seus deuses lá. Observe a confusão aqui. Eu não sei se Paulo está pregando dentro de uma sinagoga aqui. Se está, o negócio está feio. Se eles estão na igreja aqui, tem pessoas lá que acreditavam em deuses pagãos lá, né? E aí, sei lá, não sei. Só sei que as pessoas ficaram tão impactadas com aquele milagre, daquele paralítico, que começaram a dizer que Barnabé era Zeus. Zeus é o maior deus da mitologia grega, né? Essa, né, Pedro? E começaram a dizer que Paulo era Hermes, porque Hermes é o Deus mensageiro, é o Deus que leva as mensagens. E como Paulo está ministrando a palavra ali, Paulo está pregando a mensagem, Paulo se tornou Hermes agora. Que lindo. Os deuses desceram à terra. O sacerdote do templo trouxe bois e coroas de flores e começaram a reverenciar os deuses que queriam oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. Olha que coisa linda. E por mais sem sentido que isso pareça, para e pensa. Nós temos que pensar sempre. Porque o que não falta por aí, inclusive dentro da igreja, que deveria pregar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, é um monte de ídolo. Aliás, eu acho que tem ídolo aí de toda espécie, sim ou não? É o que não falta. Aliás, pessoas reverenciam e adoram tanta coisa dentro da igreja. Infelizmente, inclusive, muito líder religioso por aí, adora receber um sacrifíciozinho dos seus súditos, né? Incita as pessoas a sacrificar o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, porque gosta, né, de receber um sacrifíciozinho, só para pensar, tá bom, e ficar atento. Verso 14. Ouvindo isso, eu estou indo já para o final, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Nós estamos trazendo para vocês boas novas, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho, porque em todo o tempo ele mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas dos céus, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Paulo diz. Então veja, diante desse mundo, que é o mundo politeísta, cheio de religiões, repleto de deuses diferentes, cada deus exigindo para si um sacrifício para aplacar os seus desejos. É importante que os servos de Deus aqui e as servas do Deus vivo, aliás, o único Deus vivo de verdade, se levantem e preguem contra a idolatria, porque Deus só existe um, meu irmão. E nós não podemos adorar nada nessa vida. Só um, e ele é por acaso o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, é o que diz Paulo. Nós temos que abrir nossa boca e através da nossa vida testemunhar. Nós não adoramos carro, dinheiro, emprego, nós não adoramos porcaria nenhuma, nós não adoramos nada, não tem intermediário. Aqui nós adoramos Jesus Cristo, só Ele. E nós vamos abrir nossa boca para dizer, em nome de Jesus, esse Deus que fez tudo com amor e cuidado, viu a humanidade dar seus passos de delírio, de poder, de grandiosidade, mas Ele continua querendo caminhar conosco, Ele continua nos amando, continua desejando nos ter ao seu lado. Mas veja, para isso não cabe nenhuma outra espécie de adoração na nossa vida. Não cabe. Não cabe, desculpa. O único Deus vivo, o único que age de verdade, porque é o único que é vivo e é o único que age, por isso que Ele é vivo, não divide a sua glória com ninguém, e nem com você mesmo, e com nada, e você precisa entender isso, porque isso só tem um jeito. Presta atenção aqui, temos que destronar os ídolos que nós insistimos em criar e colocar na nossa vida no lugar que cabe somente ao Senhor. As pessoas trocam Deus por qualquer coisa, trocou Deus, virou ídolo. Ah, mas é o cachorro. Hoje em dia, cachorro é ídolo na vida de muita gente. Né? Não é? Por quê? Por que é ídolo? Porque, eu não sei, pode ser mamão, a Bíblia fala do mamão, pode ser o dinheiro, pode ser até nós mesmos, os nossos desejos.
Pode ser uma pessoa lá que você conhece, seu marido, seu filho, não sei, um cargo, uma posição que você tem, qualquer coisa que você coloca como primazia na tua vida. Como primazia na tua vida, tudo que você coloca em primeiro lugar na tua vida se torna um ídolo. Tudo, não importa o que seja. Se torna um ídolo, e ídolo quer ser adorado. Ídolo exige sacrifícios e com isso vai afastar o único Deus vivo da nossa vida. E nós não podemos permitir isso. Em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Por isso Paulo diz, no passado o ser humano quis ser como Deus. E o Senhor se afastou da criação e permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, porque em todo tempo ele tentou, em todo tempo ele sempre se manifestou, ele é vivo, ele tentou reconciliar o ser humano consigo, ele mostrou a sua bondade, ele deu a chuva que caiu do céu, ele deu a colheita no tempo certo, ele alimentou, ele concedeu sustento com fartura e encheu de alegria os seus corações. Ele é Deus e ele não desiste de nós. Aleluia, Jesus. Entende isso? É maravilhoso isso. Veja o versículo 18. Diz assim, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia da Psídia e de Icônio, foram lá e mudaram o ânimo das multidões. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que Paulo estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta dele, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, próxima cidade. A última. Veja, a perseguição aqui sempre alcança. E o povo das outras cidades ali que tinha tido problema, Antioquia e Icônio, vão para lá, vão atrás dele, seguem e chega lá, encontra Paulo e Barnabé sendo adorados, não imagina. E eles então incitaram as pessoas contra o pregador, contra Paulo. Incitaram, e o texto diz que apedrejaram ele, condenaram apedrejamento. E aqui era uma forma de matar. E depois que apedrejaram, arrastaram para fora da cidade, mataram. Depois da execução, a turma então foi embora e Paulo está ali no chão, estendido. Lógico, meio arrebentado, né? Mas está ali no chão, apedrejado, estendido. E as pessoas então pensando que ele tivesse morto e Paulo fica ali. E quando se aproxima dele os que aceitaram, os que creram, e vê ali em volta do corpo do defunto, Paulo se levanta e fala, vamos para casa que eu estou com uma fome danada. E saiu andando. Imagina o susto, né? Vamos para casa que eu estou com fome, preciso comer. Glória a Deus por isso. E quem tem promessa de Deus aqui não morre, você sabe, né, Marcelo? Morre? Não morre. Sofre, mas morrer não morre. E nós nunca podemos nos esquecer que nós estamos falando aqui do ex-terrível Saulo de Tarso. Nós estamos falando aqui do ex-fariseu obstinado, perseguidor cruel, assassino dos crentes, que havia sido chamado por Jesus para levar o seu nome e saber que se ele estava causando perseguição e terror, ele tinha que saber o que significava sofrer pelo meu nome. Então vai sofrer, vai, mas morrer não vai não. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé saem dali e prosseguem em viagem. Só para caminhar, ler esse final para vocês, versículo 21, diz que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Veja, Paulo e Barnabé aqui estão fazendo a viagem de volta, né? Derbe, Listra, estão voltando. E fazendo a viagem de volta faz o quê? Pelos mesmos lugares que eles tinham pregado a palavra, eles estão fortalecendo aqueles que se renderam ao Senhor. Estão constituindo um povo no caminho de volta, fortalecendo, organizando a obra, fortalecendo as comunidades. E para que eles possam preservarem aquilo que eles tinham recebido do Senhor, oraram para que o Espírito Santo de Deus estivesse ali entre eles. Paulo volta então, constituindo aquele povo que tinha se rendido. Verso 24. Passando pela Psídia, então chegaram a Panfilha, que é a outra região, e tendo pregado a palavra em Perge, disseram para Atália, de Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham começado a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como Deus abriu a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos em Antioquia. Encerra aqui. Termina aqui essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Aqui se passou 3 anos. 3 anos do dia que eles saíram,
fizeram a viagem e retornaram. Essa é a primeira viagem. É o primeiro momento em que o nome de Jesus sai das limitações daquela região, de Israel, de Antioquia, sai daqui e começa a alcançar o Império Romano, que esse aqui é o plano, começa a alcançar os outros povos dentro do Império. A obra de Deus não vai parar, o Espírito Santo de Deus vai continuar. Aliás, eu queria dizer para você, ele continua até hoje. Ele não parou até hoje, porque a salvação precisa ser disponibilizada para todas as famílias da terra. Eu não sei se você entende o que você está fazendo aqui. Você precisa saber que você é instrumento dessa pregação. Isso precisa ser as pessoas precisam ser alcançadas. Todos vão aceitar? Pelo que nós estamos lendo? Não. Mas isso não é um problema nosso. Esse papel aqui, que foi transmitido para mim e para você, é que nós temos que pregar e testemunhar o nome de Jesus onde nós estivermos. Esse é o nosso papel. Todo mundo vai aceitar? Com certeza não. Todo mundo vai querer? Com certeza não. Mas esse não é o nosso problema, esse não é o nosso papel. Porque salvação é precedente de Deus. O teu papel é dar testemunho, abrir tua boca e falar, Jesus Cristo é maravilhoso. Salvação é precedente da graça de Deus. Você precisa entender isso. E assim, para os que crerem e aceitarem Jesus como seu Salvador, haverá salvação. Porque Deus vai salvar, não nós, não a igreja. Deus vai salvar. E nós simplesmente prosseguimos naquilo que começou lá em Jerusalém, lá embaixo, que foi instituído ali, e alcançou, e vai alcançar, e cruzou o Atlântico, e alcançou o Brasil, e alcançou São Bernardo, e alcançou o Riacho Grande, e alcançou a tua vida em nome de Jesus. Alcançou a tua vida, te encheu de alegria, e por isso você está aqui hoje para testemunhar o nome de Jesus Cristo, o teu Salvador, em nome de Jesus, e por isso faça isso aplaudindo Ele, porque Ele é bom, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fica de pé, aplauda, ovacione, glorifique o santo nome do Senhor, aleluia.